Sejam bem-vindos aos podcasts do jornal Água e Ambiente. A partir deste mês de abril de 2024, o jornal Água e Ambiente passa a oferecer aos seus leitores mensalmente 3 podcasts temáticos disponibilizados no portal Água e Ambiente Online. Sempre à sexta-feira será disponibilizado um programa sobre uma das 3 áreas cobertas pelo jornal Água e Ambiente: energia, resíduos e água. Para alimentar a troca de ideias, vamos contar com 2 intervenientes residentes e, sempre que se justificar, com um convidado, estando a moderação a meu cargo na qualidade de diretor do jornal Água e Ambiente. As prioridades do Governo, expressas nas propostas apresentadas aos portugueses na campanha para as eleições legislativas, são o mote das conversas de abril. E este é o podcast Água e Ambiente sobre energia. Vão acompanhar-me, como residentes, o Mário Paulo, Presidente do Conselho Consultivo da ERSE, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, e o Paulo Preto Santos, Diretor Executivo da Dorgás Renovável. O nosso convidado é o Carvalho, do PSD, que na última legislatura, na Assembleia da República, acompanhou os assuntos da energia. Muito obrigado, Carvalho, e vamos às prioridades, desde já, do Governo, e são 3 aquelas que selecionamos: redução dos custos de energia para consumidores, domésticos e industriais, interligações que desfaçam a ilha energética que continua a ser a Península Ibérica na União Europeia e, por último, a desburocratização e o aceleramento do licenciamento das formas de produção descentralizada. Falo naturalmente do autoconsumo e das comunidades de energia. Estaremos no mundo encantado ou será isto possível? E começo pela primeira prioridade, que é exatamente a questão de saber se reduzir os custos com a energia dos consumidores e da indústria, promovendo maior concorrência de mercado, tendo como meta alcançar preços inferiores aos da média da União Europeia, para a indústria e para os consumidores em geral. É isto possível? Conseguiremos fazer isto? Esta é uma das prioridades do Governo, tendo em conta aquilo que foi apresentado na campanha eleitoral. Eu penso que reduzir os custos para os consumidores e para a indústria deveria ser a prioridade de qualquer governo, de qualquer política energética. Portanto, neste aspecto, estou absolutamente de acordo com esta ideia do programa da AD. O problema é como é que isso se faz, isto é, como é que nós conseguimos reduzir esses custos e como é que nós conseguimos aumentar a concorrência neste mercado. Portanto, eu tenho uma experiência, digamos, de 8 anos no mercado ibérico e uma das principais preocupações, logo quando o mercado ibérico começou, era o problema da concorrência. Portanto, a concorrência, porque na altura só havia 3 grandes empresas, portanto, a União Fenosa, a Iberdrola e a Endesa. Hoje há 4 grandes empresas e, portanto, era como é que, tendo 3 grandes, empresas verticalmente integradas, como é que se conseguia fazer concorrência, como é que se conseguia entrarem novos participantes. E, de facto, houve inicialmente, e estou-me a referir a 1998, portanto já lá vão 24 anos, várias iniciativas. Uma delas era, de facto, o problema de arranjar mecanismos a que obrigassem que as grandes empresas cedessem potência e energia aos novos entrantes. Isto fez-se a troco daquilo que na altura se chamou, e ainda hoje se chama um pouco, garantia de potência. Portanto, a garantia de potência não visava apenas garantir a potência firme, como hoje se diz, visava também aumentar a concorrência. Este aspecto foi sempre mal entendido em Portugal por vários partidos, quer à direita, quer à esquerda, e com o tempo foi desaparecendo. E a concorrência, na minha opinião, neste momento no mercado ibérico, é inferior à que existia inicialmente quando o mercado começou. Portanto, hoje o mercado ibérico tem 4 grandes grupos, que é a Iberdrola,
a Endesa, a Naturgy e a EDP, portanto a EDP é menor que qualquer um destes três, e portanto são grupos verticalmente integrados e que de alguma forma controlam o chamado mercado grossista. Portanto, teremos que, enfim, o novo governo irá com certeza partilhar com a Espanha, digamos, com as entidades espanholas fora, mas que eles também sempre estiveram interessados em diminuir estes custos. Irá partilhar com a Espanha soluções para ver como é que conseguem entrar em mais empresas, como é que isto se aumenta a concorrência, etc. Eu acho que isso é muito importante. Dito isto, eu gostava de dizer que li o programa da AD, aliás, li-o 2 vezes, e há um aspecto que me parece que não está correto na maneira como a AD quer resolver isto. Parece-me a mim, mas temos aqui o Dr. Hugo que poderá desmentir ou não, que uma das formas que a AD quer fazer, ou melhor, uma das razões porque a AD evoca que isto está mal, portanto isto pode ser melhorado, é a falta de independência da ERSE. Portanto, Ok, já lá vamos a essa questão, vamos deixar... Mas isto está relacionado com isto. Certo, mas podemos deixar para um segundo momento. Estás basicamente otimista relativamente à possibilidade de Portugal garantir preços de energia mais baixos, quer para os consumidores industriais, quer para os consumidores em geral. Pelas tuas palavras... Tem vindo a acontecer, e já agora Okay. deixa-me só dizer uma outra coisa que também é muito importante no mercado ibérico. Uma das razões por nós entrarmos no mercado ibérico foi precisamente para disponibilizar à nossa indústria preços inferiores ao nosso custo. Claro, vamos ver se vamos conseguir fazer isso. Paulo, a mesma ideia, pergunta. A mesma pergunta, vamos conseguir realmente ter preços mais baratos? O mesmo tema. Sim, temos que conseguir, e o programa do novo governo aponta para aí, do qual, enfim, dou já os parabéns por essa preocupação. Agora a questão é saber como, não é? E eu aqui falo, eu sou também, além de ser, como apresentou o diretor-geral da Eurogás Renováveis, tenho também uma posição no Conselho Estratégico da CIP, do Conselho Estratégico da Energia da CIP, e sinto com muita proximidade aquilo que os industriais sentem relativamente à energia. A energia é um tema muito importante para eles. Para eles e também para o consumidor doméstico. E o que estamos a assistir hoje é muito bom. Estamos a assistir às renováveis que estão a fazer baixar o preço neste momento. Estão a fazer baixar o preço no mercado grossista. Esse benefício não se está a fazer passar para o mercado final do consumo, que é o mercado do retalho. E aí há que fazer qualquer coisa para que a aceleração destes benefícios da introdução das energias renováveis que tem. Hoje, por exemplo, o custo médio da energia elétrica está abaixo de €1. Das 24 horas. Das 24 horas do mercado grossista hoje. Mas isso depois não se reflete logo, obviamente. Qual é que seria essa qualquer coisa? O que nós temos assistido, por exemplo, naquilo que é o mercado final do consumidor, o mercado de retalho, a custos que por exemplo, os consumidores industriais estão a fazer sentir. O custo da tarifa social tem, enfim, virtudes, porque faz baixar o preço da energia nos consumidores com menos possibilidades, mas como ele é feito não à base do Orçamento Geral do Estado, é feito à base do mercado em si, isto vai provocar um custo de 2 ou quase 2,5 € por megawatt-hora, a mais no custo que os outros consumidores vão pagar. Depois existe também o custo dos acertos das tarifas, das políticas fiscais entre os dois países, entre a Espanha e Portugal, o famoso clawback, que são mais 7 € o megawatt, 7,10 € o megawatt-hora. Isto são coisas negativas. É preciso tirar também de lá qualquer coisa para que consigamos aproximar o mercado do retalho do mercado, os benefícios que o mercado grossista com as renováveis está a trazer para o mercado do retalho, e isso não está a acontecer. Isso é um problema que o consumidor não está a conseguir aceitar. Sim, senhor. O Carvalho provavelmente terá estado na base da feitura do próprio programa que estamos aqui no fundo a discutir, em matéria de 3 prioridades em concreto. Acredita que, de facto, o Governo consiga resolver esta questão do preço da energia que os portugueses pagam, sejam os industriais, sejam os domésticos? Como é que vê isto?
Espero que sim. Deixe-me, antes de mais, na qualidade de convidado, agradecer o convite e elogiar a iniciativa do Jornal Água e Ambiente, que, aliás, é um must para qualquer pessoa que tenha estado nas minhas funções de informação. E, na qualidade de convidado, também cumprimentar os que vão ser residentes e vão ter esta tarefa muito mais vezes do que eu, tanto o Mário Paulo como o Paulo Pedro Santos, que é um gosto enorme estar aqui também a aprender convosco. Do ponto de vista do programa, sim, tive obviamente o gosto e o gosto enorme de também colaborar na redação do programa nesta parte da energia, e um programa político, como é este, como seriam e foram todos os outros, é um programa que começa desde logo numa manifestação de intenções, e esta era uma manifestação de intenção muito clara, é que nós precisamos de baixar preços às pessoas e às empresas. Isso tem várias formas de acontecer, e elencamos, entre muitas outras, a concorrência, que não se põe só do lado da comercialização, como se põe do lado do que nós temos muitas vezes por encomenda nas nossas faturas. Ou seja, nós temos assistido nos últimos anos, e nós não fizemos essa, eu não quero chamar uma crítica permanente, mas fizemos essa fiscalização ao Governo, cada vez que se falava de eólico offshore, grandes leilões, vamos pagar ninguém sabe quanto. Cada vez que se falava de investimentos em interligações que depois não tinham preços associados. Cada vez que se falava de o que quer que fosse o Estado a pagar, não havia preço. E a nossa preocupação é a seguinte, é inverter um bocadinho. Ou seja, o nosso grande propósito é descarbonizar, certo? Esse é o propósito do nosso projeto. Temos que ser tecnologicamente neutros. É aqui que nós também invocamos a concorrência. Não pode ser o Estado a decidir que uma tecnologia vai ser boa e achar que ela vai ser boa porque o Estado decidiu. Ela vai ser boa se for concorrencial às outras, se tiver maior concorrência face às outras. E, portanto, o que está na base disso é haver uma inversão da restrição ativa. A restrição ativa do nosso lado tem que ser quanto dinheiro é que nós temos para gastar nisto. Nisto, seja a descarbonização, por exemplo. Temos X milhões de orçamento de Estado, temos mais X milhões de fundos europeus, temos mais X milhões do PRR, do REPowerEU. O que é que temos? E então aí tomar uma decisão de como é que nós podemos pôr isto ao serviço da descarbonização de forma concorrencial para que os agentes do mercado e as tecnologias sejam deployed em Portugal. Que é o contrário de dizer, não, nós queremos muito ter hidrogênio verde, nós queremos muito ter um eólico offshore, e depois quanto é que se paga, logo se vê. E provavelmente vai parar às faturas. E é essa a nossa preocupação, é inverter a restrição. Isso quanto à produção. Claro, depois quanto à comercialização, o Mário Paulo já identificou o problema da A a Z, e nós temos que pensar que estamos num mercado ibérico, não somos sozinhos, e temos muitos consumidores espanhóis a comprar connosco, muitos consumidores espanhóis, pessoas e empresas, no mercado. E, portanto, isso é outra vertente com a qual eu concordo. Mas queria trazer um bocadinho esta parte do que se faz em termos de política energética no país, que tem que ser avisado de forma neutral tecnologicamente e de forma financeiramente responsável, que é algo que nós não temos encontrado. Muito mais vezes temos encontrado, até estava a dizer a última intervenção que tive com o Governo no Parlamento, perguntei à Sra. Secretária de Estado de Energia quanto é que era, afinal, o floor do CFD, do eólico offshore. Ela disse que não sabia, mas diz que vai fazer. Mas diz que não sabe quanto é que vai pagar. Quer dizer, e isto é o que nos foi preocupando, e foi esse statement muito claro que quisemos deixar no programa. Muito bem. Vamos passar à segunda questão. Assumir como prioridade da política europeia de Portugal o reforço das interligações. Esta é uma prioridade selecionada pelo Jornal Água e Ambiente. O reforço das interligações europeias de energia e a concretização da integração física, económica, financeira e jurídica do mercado europeu da energia, desfazendo a ilha energética que é atualmente a Península Ibérica. Isto é uma prioridade, foi uma prioridade da Aliança Democrática e seguramente será uma prioridade do Governo. O que é que se te oferece dizer, Mário? Todos nós gostaríamos de ter mais interligações e melhores interligações. O problema é que eu costumo dizer que Portugal é uma ilha para além da ilha. Isto é, nós, na Península Ibérica, temos sempre que lidar com os interesses franceses, quer na exportação, quer na importação, que nem sempre são coincidentes com os nossos,
E, por outro lado, nós próprios também temos que ver a própria concorrência que a Espanha nos faz. Isto é, nós para exportarmos energia para a França, temos que utilizar as redes espanholas e vice-versa também para importar. E, portanto, as limitações aqui, ou melhor, a capacidade que o governo português tem de influenciar este tipo de situações, de aumentar as intervenções, é muito reduzido, é difícil. Por outro lado, também há os problemas ambientalistas, quer dizer, eu não acredito no corredor verde. Acho que o corredor verde, que seria, enfim, para quem não sabe, o corredor verde era uma espécie de uma linha de muito alta tensão que atravessaria os Pirineus até a França. Não só porque os ambientalistas não querem, como também não parece que haja grande interesse do governo francês. E, portanto, a interligação que está em cima da mesa e que vai ser feita é pelo Golfo de Biscaia e que custa dinheiro e, portanto, há um custo que também é preciso contabilizar. Aliás, quer dizer, quais são as vantagens e benefícios. Por outro lado, e dada a minha experiência de comercialização, que foi bastante grande durante 8 anos, eu ponho em dúvida, e não está nada provado, que exportar energia seja um bom negócio para o país. Porquê? Porque quando exportamos estamos sempre dependentes de quem compra. Portanto, eu sou fortemente dependente, sou fortemente, digamos, a minha ideia é que o que é importante para o país é precisamente um bocado também na linha do que estava a dizer o Dr. Hugo, conseguir que esta energia barata seja utilizada para aumentar a competitividade das nossas empresas em Portugal e para atrair mais empresas. Portanto, em conclusão, lutar pelas interligações é sempre importante. Agora, não podemos pensar que temos influência que de facto não temos, mas há uma coisa que depende de nós, que é utilizar esta energia barata que referiste e que o Hugo também falou, para conseguir reduzir os preços da indústria e dos consumidores e voltar a industrializar o país. Se calhar as interligações de que falava António Costa, Primeiro-Ministro, a sul com Marrocos, poderiam fazer algum sentido. Se estamos bloqueados eu ia falar disso. Mas vamos ouvir então Mas isso é um outro aspecto que podemos ligar, que podemos falar, e que merece alguma atenção, não só essa interligação propriamente dita nossa, mas também o que está a fazer a Itália, o que é que nós podemos fazer com a África, etc, etc. E, portanto, aí há um outro vertente do problema. Senhor. Paulo. Aqui o Mário Paulo já falou quase tudo sobre as interligações elétricas, nomeadamente aquelas que estão previstas há muitos anos com a Espanha, com a Espanha e França, não é? O Mário Paulo disse aqui muito bem, é bom ou não para nós consumidores e para nós indústria, depende a quem vamos interligar, com quem vamos interligar. É duvidoso que vender para a França seja muito interessante, porque a França nunca vai comprá-la cara. A França pode ter e tem energia barata também, porque tem energia firme nuclear e portanto, vai buscar aqui energia só quando ela é muito barata. Só quando ela é mesmo muito barata. E pode estabelecer o preço administrativo. Exatamente. Agora, falando de interligações, faz todo o sentido que o mercado cada vez está mais interligado. O Reino Unido tem há um estudo já bastante anunciado, que pensa numa ligação elétrica entre Marrocos e o Reino Unido, passa pela nossa costa. Não sei qual é o nome desse projeto, mas é um projeto que vai ligar Marrocos e energia que irá de Marrocos para o Reino Unido e cruza as nossas águas territoriais, inclusive. Não vejo ninguém que tenha aparecido do governo a dizer então e um ramalzinho aqui para nós. Não é? Mas já dissemos isso no LinkedIn. No mínimo. Ou seja, porquê? Porque aí então já temos a hipótese de canalizar a nossa energia para um mercado muito bom em termos de pagador e que precisa de energia elétrica, que é o Reino Unido. Portanto, no vosso entender, esta é uma boa prioridade É. para o próximo governo. O Carvalho. Nós tivemos esta prioridade por várias ordens de razão e a primeira foi porque houve de facto um acordo histórico em matéria de interligações de energia na União Europeia, mas foi com o Primeiro-Ministro Passos Coelho. Na verdade, eu até gostava de acreditar isso, acho que o Pedro Passos Coelho não me vai levar a mal, ou Jorge Moreira da Silva, porque bloquearam um Conselho Europeu até isto estar decidido. E era suposto termos avançado na construção dessas interligações e depois houve outro Primeiro-Ministro que anunciou um acordo histórico, desbloqueou-se um impasse histórico, que era
um gasoduto, que era o que depois vários especialistas técnicos chamaram... Estamos a falar de António Costa. Sim, António Costa, que quase fez parecer que tinha desviado os Pirineus para passar o gasoduto. Aquilo foi de tal forma anunciado que quase que acreditava nisso. E que vários especialistas se chamaram até de manta de retalhos, porque depois era muito difícil o hidrogênio verde passar nas infraestruturas de gás que tínhamos. Enfim, é toda uma outra discussão. Também ela técnica e também ela precisa de investimento, mas eu nem vou aí. É a discussão importante, dava um podcast quase só sobre isto, que eu até gostava que o Jornal Água e Ambiente pudesse fazer, que é sobre o que é que vale mais a pena. É mandarmos energia barata para fora ou usarmos as nossas empresas e sermos competitivos por aí, que parece, de facto, muito mais aliciante do ponto de vista económico. Certo é que, com a quantidade de solar que nós estamos a pôr em Portugal, a licenciar tanto de solar como eólico, de energia renovável, nós vamos precisar de aumentar a capacidade. E, portanto, nós dissemos isto, temos que fazer mais. Isso é certo. E temos que conseguir mais e comprometer o Governo com essa prioridade. Comprometer os fundos europeus de interesse, os IP6, portanto, os projetos de interesse comum, para ali. Eu acho que era isso que teria sido importante este Governo conseguir fazer, em vez de depois trocar essas prioridades por fazer hidrogênio verde em Portugal e exportá-los em botijas, em barcos da Kawasaki a gasóleo para Roterdão, para depois vender por lá, mas depois abandona-se esse projeto, depois há um gasoduto que também se abandona porque ninguém diz quanto é que custa. E, portanto, o que nós queremos é fazer, não é? Queremos atingir resultados. E o resultado de interligar muito mais a Europa, sendo que eu estou muito curioso e muito interessado, aliás, em ver esse episódio que com certeza o João Belo vai promover, que é, tendo em conta o que nós vendemos, o que nós exportamos e o nosso posicionamento até ibérico, quanto é que nós devemos querer de interligações, porque isso também diria quanto é que nós devemos ter de licenciamento a nível local e se calhar evitar algumas das coisas que começámos a falar no início, que é gastar dinheiro onde ele pode ser mal empregue, no fundo. Ou seja, imagine, vamos gastar muito em interligações de um lado, mas podíamos ter gasto em reforçar as nossas redes em casa para podermos ter mais autoconsumo. Se calhar teria sido... Acho que há um episódio todo à volta disto que eu gostava muito de ouvir. Sim, senhor. E vamos para a última prioridade selecionada pelo Jornal Água e Ambiente, que será seguramente uma prioridade do Governo, que estava presente no programa da Aliança Democrática, estimular o conceito de consumidor-produtor, desburocratizando e acelerando o licenciamento das formas de produção descentralizada, incluindo as comunidades de energia, naturalmente, e unidades de autoconsumo coletivo, de forma a garantir a médio e longo prazo custo de energia, lá está, mais baixo, para famílias com menores rendimentos. Era uma prioridade. O que é que pensas desta prioridade? É uma prioridade central? É mesmo importante? Eu penso, na minha opinião, que é das prioridades mais importantes para a política energética portuguesa e é relativamente fácil porque tem havido uma grande aderência de todos os consumidores, industriais, domésticos, porque todos nós já percebemos que isto é uma forma de nos protegermos da volatilidade do mercado. E, portanto, esse avançar dessa situação, há imensos pedidos, há imensos problemas com a Direção-Geral de Energia. A Direção-Geral de Energia tem vindo a melhorar nisto, portanto, fez uma plataforma o ano passado, que este ano estará também já melhor, tem conseguido, mas é uma área em que é preciso investir em técnicos e é preciso avançar. E esta ideia que o Hugo aqui lançou, eu acho que é muito importante, quer dizer, temos que ter a ideia, vamos investir em quê? Nós não temos dinheiro para investir em tudo. E, portanto, quando vamos fazer o planeamento das redes, quando vamos fazer os planos de crescimento, o que é mais importante para o país, o que é que cria mais riqueza. E, portanto, penso que nesse aspecto é das coisas mais importantes. Todavia, eu quero criticar aqui uma coisa com a qual não me identifico e não tem nada a ver com a AD. Tem a ver com uma resolução que saiu no dia 14 de março e que eu penso que é uma grande asneira se este governo não vá para a frente. A resolução criou uma unidade de missão que terá um presidente e 16 pessoas entre a Direção-Geral de Energia e a APA.
Não sei se o Dr. Hugo já viu. É mera. É? É mera. Exatamente. Mas, Mário, traz a oportunidade de comentar na decisão, provavelmente vais indicar essa como a decisão. Não é a decisão do mês. Deixa-me só dizer isto, que isto é Pelo muito contrário. Está bem. Então, Deixa-me lá força, dizer isto, que força. isto é muito Eu importante. não sei qual é. Não, isto é uma coisa, coisas em cartão. não, isto é uma coisa muito importante, porquê? Porque isto pode ser uma ideia cheia de boa vontade, mas eu tenho 8 anos ou 10 anos de experiência com as entidades públicas, isto vai aumentar a burocracia. Vai aumentar a burocracia, vai aumentar a entropia e vai retirar a responsabilidade à Direção-Geral de Energia e à EPA. E, portanto, eu penso que foi uma decisão infeliz, de legitimidade duvidosa, de ser feita no dia 14 de março, e, portanto, eu penso que não é por aí. O que é preciso é para avançar com esta ideia, que eu acho fundamental, capacitar a Direção-Geral de Energia e Ambiente, não só com pessoas, mas também com plataformas digitais. Portanto, Ok. Mário, mas faço uma pergunta ainda sobre esta questão. No teu entender, assim, numa resposta rápida, porque é que, aparentemente, mas não é só aparentemente, parece que se dá prioridade à grande produção em vez de se dá prioridade à produção descentralizada? Não é aparentemente esta produção demorou tempo. Houve discussões dentro da DGE, há muita gente que achava que não era correto. Portanto, houve toda uma luta interna dentro da própria DGE, na sociedade, e foi preciso a sociedade portuguesa aderir, e inclusivamente agora temos uma grande empresa que até aproveitou esse nicho de mercado, uma grande empresa, enfim, para atuar nesse setor. E, portanto, é um daqueles setores em que é a sociedade a empurrar a política energética. Muito bem. Paulo. Enfim, e aqui vou-me dirigir ao novo governo, de quem já saúdo a sua Prioridade entrada. ao autoconsumo. Autoconsumo. E às cidades de energia. E às comunidades de energia. São muito complexos. O que é certo é que a legislação existe, mas é muito complexo de implementá-la. As coisas não estão a acontecer, a legislação já tem vários anos, não está a acontecer. Isto vai no sentido de que muita da legislação que o governo que terminou agora atirou para o mercado é muita coisa, mas muita parra, pouca uva. E eu aqui queria, por exemplo, dar 2 exemplos. Nomeadamente, o tão anunciado, os tão anunciados leilões dos gases renováveis, que foram anunciados na Estratégia Nacional do Hidrogênio, portanto, que é uma resolução do Conselho de Ministros de 2020, portanto, em que dizia, está lá o programa de lançamento dos leilões de gases renováveis, sendo o primeiro em 21, o segundo em 22, o terceiro em 23, até 2030 serão 10 leilões. Até hoje não aconteceu nenhum. E já lá vamos para quase 4 anos de atraso. Isto, de facto, desmotivou completamente e fez com que tudo o que se falou de hidrogênio nada acontecesse. E vimos os programas que apoiaram o hidrogênio ficar completamente vazios. Vazios não, foram cheios e nenhum se concretizou. O PO-SEUR, 14 projetos, nenhum se concretizou, a não ser 2 muito pequeninos. Tudo não seguiu. Depois vem o PRR, na componente 14, o primeiro aviso, também uma série de contratos assinados. Até agora não há nenhum projeto de hidrogênio a avançar. Finalmente apareceu agora o segundo aviso, enfim, que acabou de aparecer. E outro exemplo é o despacho que apareceu agora, publicado no site da DGE, que atira para o novo governo, por exemplo, a possibilidade e a obrigação, aliás, da Direção-Geral de Energia de revogar os registros prévios, que só têm validade 2 anos, e mais 1 ano que foram atribuídos, por mais 3 meses. Ou seja, parece que atirou esta questão ali, mais 3 meses entra o novo governo. E isso é claramente um sinal que atiram para o próximo governo e nada aconteceu. Muito bem, mas relativamente à autoprodução, ao autoconsumo, é uma boa prioridade o facto, é uma boa prioridade do governo, do governo assumi-la como tal. Certo? Quer na eletricidade, quer no gás. Quer na eletricidade, quer no gás. Hugo. Sabe que há aquela história engraçada do tipo que chega à administração pública e diz: de facto, tudo podia ser de outra maneira e eu não consigo mudar quase nada. E eu acho que não só quem está na administração pública, mas o cidadão, a empresa, se sente muitas vezes assim. Quer fazer a comunidade de energia
com mais um vizinho ou dois, mais uma empresa ao lado, e depois entra na legislação e é um business inteiro. É todo um negócio conseguir fazer as coisas. E para o cidadão também é assim. E eu não quero nunca ver o governo do PSD a embarcar naquelas coisas das respostas fáceis para os problemas complexos. Não é? Para todo o problema complexo há uma resposta que é simples, clara e falsa, como se costuma dizer. Portanto, eu gostava que nós abordássemos isto, vou-lhe dizer como já abordámos. Coisas simples e muito diretas, e uma série delas. Por exemplo, nós tínhamos dispensado as UPACs de licenciamento. Era o diferimento tácito, quer dizer, não é preciso uma pessoa que faz uma pequena instalação ter que aguardar não sei quantos meses, quando são só meses, por haver um licenciamento por parte do Estado. Mesmo até se podia ver para níveis de potências maiores, para as intermédias, sei lá, entre 1 megawatt e 2 megawatts, e havia-se a comunicação prévia. Está instalado. Se a DGEC não for lá em 30 dias, fica licenciado. Nós não podemos ser nós a empatar as instalações. E nós já tivemos coisas deste género na legislação, feitas por governos do PSD e até lá atrás, até por simplificações do PS. E este governo abandonou isso tudo. Eu acho que isto se faz destas pequenas coisas, de tirar o Estado, quase inverter o ónus da prova, como se costuma dizer. Eu sou engenheiro, não sou jurista, mas é quase inverter as coisas, é deixar as pessoas fazer e nós sairmos do caminho. Nós todos, eu agora estava a falar da componente pública, mas também há uma componente privada. Quantas vezes é que nós não sabemos também que empresas que instalaram uma quantidade de painéis solares, por exemplo, nos seus telhados, e que ficam encravadas por causa dos licenciamentos dos operadores de rede, que chutam de uns para os outros a dizer, olha, não tenho rede aqui, não tenho rede acolá. Também não podem ser força de bloqueio. Portanto, eu acho que deve haver até uma penalização, seja o agente público ou o privado, ou o incumbente, ou o concessionário. Nós devemos deixar as pessoas fazer, porque felizmente o mercado global já permite que as pessoas comprem painéis e instalem. Muitas empresas locais, em economias do interior, eu sou de Viseu, vejo isso uma série de vezes, que já se constituíram para ajudar as empresas a fazer esta transição e os cidadãos. Eu acho que se formos conseguindo arranjar, às vezes, estas pequenas coisas, a pequena política, como dizia o Mário Paulo, isto é daquelas coisas em que nós já temos o povo do nosso lado. Muito bem. É daquelas coisas que é só deixar fazer, não é? Será então agora eu acho que era por aqui, pelas pequenas coisas. Acho que é mais assim. Não é? Muito bem. Ficam assim comentadas as 3 prioridades que selecionámos, com base no programa da AD, que são seguramente prioridades do Governo. E agora é a oportunidade para cada um de vós poder pronunciar-se a propósito de algum aspecto do programa eleitoral ou de coisas que viram e que constam do programa, que entendem que mereçam ser comentadas. Há pouco falavas da relação que o programa estabelecia com a ERSE. O que é que te ocorre dizer neste momento agora do nosso podcast? Eu sou o Presidente do Conselho Consultivo da ERSE, já há 2 anos, e, aliás, fui nomeado para o Secretário de Estado que até era do PSD, portanto, tenho lá estado há 2 anos e gostaria de dizer que é muito importante para mim defender e explicar que a ERSE continua a ser uma entidade independente, capacitada com técnicos, e penso que o é. Portanto, aliás, o atual presidente, o Verdelho, foi indicado pelo governo, mas foi aprovado na Assembleia da República, aliás, com um grande elogio do PSD. Portanto, o PSD elogiou o perfil do Verdelho e, portanto, eu penso que a ERSE é uma entidade independente, tem sido. Os estatutos dela são os mais independentes que há na Europa. Aliás, a Espanha recentemente copiou os estatutos e está a tentar fazer uma coisa parecida. E, portanto, eu não sei se interpretei, não consegui perceber muito bem nessa parte da AD, quando critica a falta de independência da ERSE, o que é que quer dizer? Na minha opinião, eu acho que a ERSE tem sido independente. Aliás, a metodologia também faz sentido, que é indigitada por o governo, as administrações indigitadas pelo governo, mas depois têm que ir a uma audiência ao Parlamento. A única vez em que houve uma grande contestação de uma dessas pessoas
saiu, a pessoa não foi, não vou dizer nomes que é desagradável, mas, enfim, arranjou-se uma outra pessoa. Portanto, nesse aspecto, eu gostava de deixar aqui a minha posição e defender também aqui a minha dama. Há um outro aspecto que não tem nada a ver com este que nós falámos, mas que tem a ver um pouco com um assunto que eu também acho que é muito importante na sociedade portuguesa, que é o problema da desertificação. E a AD pronuncia-se sobre isso, no programa. Acho que é interessante que se pronuncie sobre isso, e é bom que fale sobre isso, e, embora me pareça que a prioridade que dá a um mercado de carbono livre para resolver esse problema seja demasiado otimista. Portanto, tenho muita dificuldade em pensar que isso, enfim, não quer dizer que não se faça, mas não é por aí. Eu acho que é preciso entrarmos nesse domínio a sério, é preciso os agricultores, que agora temos esse problema, serem também financiados, não só pelo número de cabeças que têm, não só por a área que têm, mas também pela proteção que dão ao ambiente e à biodiversidade. Isso é preciso dinheiro e parece que a Europa está a ir nesse caminho, mas, portanto, foi um aspecto que é positivo, de facto, de terem apresentado isso, e que é importante que a sociedade portuguesa também, no seu conjunto e nas diferentes entidades, arranjem soluções que sejam viáveis e sustentáveis para isso. Muito bem, Paulo. Em relação ao programa... O que é que o programa podia ter aprofundado mais, ou estando lá, o que é que devia ser mais evidenciado? Não tenho nada em detalhe, nada em particular para dizer que devia estar ou não devia estar. O que é preciso é haver mais detalhe naquilo que preconizam e rapidamente falar com os atores, quer dos mercados quer do mercado elétrico, quer do mercado do gás. É preciso falar rapidamente com os atores e auscultá-los antes de fazer qualquer legislação específica sobre isso. Ok. E só está-se a olhar para o programa e a formular o programa, passados os tempos que estão, o que é que mudava ou o que é que se orientava mais? Eu, tirando as que já salientou, agarrava exatamente no que disse o Paulo e adicionava uma coisa que está no nosso programa e é uma manifestação também política, que é de reforma orgânica do setor. O setor precisa de uma reformulação que tem que começar, por isso é que eu ia pegar no que o Paulo disse, por uma grande auscultação. Era quase, se houvesse tempo, porque todos sabemos que este governo tem que entrar e fazer, não é uma maioria absoluta com tempo para reflexões e para livros brancos, mas quase que valia a pena fazer um livro branco com os agentes do setor, sobre como é que o setor se organiza e funciona entre a Direção-Geral, entre a ADN, entre ICNF, APA e todo o rol de entidades públicas para falar no público, porque também há as do privado, incumbentes e concessionários, e também o regulador, naturalmente. Como é que tudo se organiza para licenciar uma instalação de energia, por exemplo, era uma grande coisa a fazer. Eu acho que se pode fazer alguma coisa, novamente não quero vender soluções simples, mas eu acho que o setor precisa de uma reformulação. Nós apoiámos várias vezes o Partido Socialista quando meteu no orçamento que a Direção-Geral de Energia devia ser um instituto público, porque isso lhes dava a oportunidade de contratar melhor, porque ninguém que saia da FEUP, como eu saí há muitos anos, mas ninguém que saia da FEUP agora vai procurar uma oportunidade na Direção-Geral de Energia, simplesmente não é vantajoso e, portanto, sempre apoiámos coisas desse tipo e eu acho que o setor público da energia precisa de qualificação. Portanto, E era uma boa ideia, o Instituto Público. Era uma boa ideia, que esteve no orçamento, salvo erro, 2019, e depois saiu, depois voltou a entrar, depois saiu. Nunca cheguei a perceber, sinceramente. Também queria dizer que é super compreensível a crítica enfim, que se fez à nossa referência à ERSE por falta de independência que o Mário Paulo fez. É compreensível que nós, de facto, carregamos nas tintas aí. Mas convém dizer o contexto que isso tem. Nós passámos um período em que a maioria da União Europeia tinha uma crise brutal de preços de energia, uma crise energética, e em que em Portugal o governo dizia, não, a gente já resolveu isso, aqui não vão subir preços, nós injetámos 3 mil milhões de euros, nós temos tudo acautelado, nós estamos a fazer aqui um esforço governamental. E em que a entidade reguladora parecia a dizer que tinha quase 4 mil milhões de sobreganhos
do solar, da PRE, que podiam contribuir para isso. Exatamente. E nós, passados 2 anos, o mesmo regulador chegou lá a dizer: espera aí, que afinal são só 10 mil milhões. E, portanto, alguém andou a fazer favores a alguém. E por isso é que nós carregámos nas tintas. Pronto, se calhar foi bem carregado. E por isso é compreensível e justo que faça essa crítica, porque não queremos entrar num país em que o regulador não tenha independência. Mas preocupou-nos isto, porque nunca foi, até fui eu que fiz essa audição do Dr. Pedro Verdelho, e de facto elogiei porque eu procuro 3 coisas, não é? Independência face ao governo, independência face a quem regula e capacidade técnica, e ele tinha e tem as 3. Sim. E portanto isto preocupou-nos, é que permitiu-se ao governo andar 2 anos a dizer: não, a gente está a pagar a conta, e depois dizer que aumenta a dívida tarifária e aumentar as tarifas, porque afinal havia uma conta mal feita. E foi esse o contexto que originou. Está explicado. E entramos agora... mais carregada. Claro, entramos agora na ponta final do nosso podcast, no primeiro podcast do Jornal Água e Ambiente sobre energia, e é a oportunidade agora para ouvirmos os presentes, os intervenientes, destacarem a decisão do mês e depois, logo a seguir, a figura do mês. E começo por ti, Mário. Qual seria então a decisão do mês que nomearias? Bem, para mim, a decisão do mês é a decisão do Ministério Público ao mandar reanalisar o licenciamento da Central de Santiago de Cacém, que tem 1143 megawatts. Porque, enfim, eu escrevi contra essa central, enfim, entendi que havia 2 aspectos que me chocavam particularmente. Um era o facto de se apoderar dos nossos símbolos nacionais, como é o poeta Fernando Pessoa ou a Fundação de Portugal. Portanto, havia ali quase que um sentido oculto de serem 1143 megawatts, que é o ano da Fundação de Portugal. Eu penso que isso foi um erro de mau gosto. Também acho que quando se cortam 1,5 milhões de eucaliptos, temos que ter a certeza que estamos a fazer as coisas corretamente. E na altura escrevi um poema de Alberto Queiro, aqui no Jornal Água e Ambiente, que é o heterónimo mestre do Fernando Pessoa, em que no seu livro O Guardador de Rebanhos fez um poema que eu acho que é uma autêntica crítica a este tipo de centrais. Não sei se tem tempo para ler o poema, se me permite. Só favor, claro que sim. Eu leio o poema. Há sempre Isto é o poema de Alberto Queiro, portanto, que é o heterónimo mestre de Fernando Pessoa, do livro Guardador de Rebanhos. Diz ele: eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Não falo se falo da natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe porque ama, nem o que é amar. Portanto, eu acho que isto é um verso do Alberto Queiro, que já foi publicado e que teve grande apoio por imensa gente e que é um grito de revolta contra esta central. Neste aspecto, elogio a decisão do Ministério Público. Uma decisão que acaba em poesia. Eu Paulo. aqui, porque aconteceu este mês, eu aqui destacava, e aí porque estou na área dos gases renováveis e do hidrogênio, destacava a publicação do Plano de Ação do Biometano. Finalmente, após anos e anos e anos de atraso, aparece um plano, algo ambicioso. Agora é preciso pôr em prática esse plano, porque as medidas, aqui são as metas, mas ainda não há medidas concretas. E é preciso avançar nessa matéria e, desde logo, chama a atenção para os leilões do biometano. Claro. Qual seria a decisão? Eu também vou falar de leilões. Nós habituámos um bocadinho a falar de leilões na energia. E do leilão do eólico offshore, foi mais uma vez noticiado esta semana. Nós já pegámos en passant aqui no programa, e que continua a avançar. Na pasta de transição de governos está posto como pronto a fazer, e a fazer, aliás. O governo que vier nem deve ter nada a ver, quase nem tem nada a ver com isso. Então façam lá isso e acabou, que a gente já decidiu. Com muitas outras coisas, mas preocupa-me dizer, e outra vez a mesma coisa, é uma intenção de instalar 10 gigawatts de eólico offshore em Portugal, mesmo que a nossa ponta, num leilão com base num CFD, um Contract for Differences, que tem um cap e tem um floor. E o floor significa que há um mínimo de remuneração garantida ao produtor
pago pelo consumidor. Ou seja, é uma feed-in tariff. Uma feed-in tariff. E eu não estou já a dizer que não vamos fazer feed-in tariffs e tal. Eu estou só a perguntar quanto é que é. E é isso que nós queremos saber. E há muito dinheiro que se faz. Quanto é que é para nós podermos decidir. Então isso faz ou não se faz, tem que ser Teremos a a oportunidade má de decisão do mês, verificar. talvez. Não E sei. para terminar mesmo, a figura do mês. Eu tinha aqui escolhido uma, mas agora, quando vim para aqui, mudei de opinião à última da hora. Não é? Assim é E que é em bom. vez de uma, tenho duas. Portanto, eu acho que saio um bocado da política energética e entro na política, enfim, política, embora como cidadão, e queria elogiar o Pedro Nuno Santos e o Montenegro pelo acordo que fizeram para, em definitivo, resolver o problema da presidência da Assembleia da República. Eu acho que para a democracia portuguesa não pode existir o espetáculo que existiu ontem à noite. E, portanto, para mim, são as duas figuras e o facto de conseguirem chegar a um acordo sem complexos, eu acho que é importante para o país, para a democracia, para o governo, para todos. Portanto, é isso. Bem, Paulo. Eu vou na mesma, digamos, na mesma direção, e não é por estar aqui alguém que pertence ao partido que vai liderar o novo governo, mas a figura do mês para mim é um novo governo. Finalmente temos um novo governo, vamos tê-lo e vamos ver se a política relativamente à energia vai ter um outro rumo. Hugo, eu aproveito o ensejo para aproveitar uma oportunidade para fazer um bocadinho de fair play e deixar como figura o Duarte Cordeiro, que foi um ministro com quem tive a oportunidade de discordar muito, mas também foi um ministro comprometido com a descarbonização. Aliás, levou um balde de tinta na roupa à conta disso. Mas acho que faz parte de quem é moderado como eu reconhecer que ele tem trabalho feito na área, foi comprometido com a descarbonização do setor energético. Tem agora 3 decisões de regulamentar agora a fiscalização do fundo ambiental e de ter agora uma estrutura de missão para os licenciamentos, no fundo para fazer o que não fez num papel à saída do governo, também é criticável, mas sobretudo com fair play democrático acho que fica bem no início de um governo novo, no início de um podcast novo, reconhecer quem deixou de exercer funções nesta área. Sim, senhor. E termina assim o primeiro podcast do Jornal Água e Ambiente sobre energia. Resta-me agradecer aqui a presença do Carvalho, PSD, deputado na anterior legislatura, agradecer aos 2 intervenientes residentes destes nossos podcasts que nos vão acompanhar, agradecer ao Mário Paulo, Presidente do Conselho Consultivo da entidade reguladora dos serviços energéticos, e agradecer também ao Paulo Pereira dos Santos, Diretor Executivo da Douro Gás Renovável. Muito obrigado também à equipa do Jornal Água e Ambiente.